Domingo, dia 26 de julho de 2026. Sejam todos muito bem-vindos, meus amigos, a mais um vídeo do canal Terra Brasilis News. Pois é, ontem eu falei rapidamente sobre a convenção do PL, até porque eu gravei o vídeo bem cedo, mas hoje eu posso falar com mais propriedade o que significou essa convenção. Não foi apenas a confirmação de nomes que irão disputar o pleito de outubro, foi a importância política que o evento teve. A esquerda está se gabando, dizendo que o Flávio chegou nessa convenção sem apoio de ninguém. Nenhum partido de centro está apoiando Flávio Bolsonaro, como se isto fosse ruim. E vejam só, que muito embora nem republicanos, nem PP, nem União Brasil, que são os mais fortes, declararam apoio a Flávio Bolsonaro, não significa que eles deram apoio para o PT também. E por quê? Porque tanto o PP como a União Brasil, como os republicanos, como o Partido Republicano, precisam também eleger seus parlamentares. E se eles se declararem apoiadores do PT, claro que conservador nenhum dará voto a eles. Mesmo que sejam nomes conhecidos, nomes que tenham importância em determinados estados, isso não significa que os conservadores darão apoio ao saberem que eles negaram apoio a Flávio Bolsonaro. Então, não é necessário acreditar que a falta de outros líderes de outros partidos estiveram ausentes do evento de ontem, na convenção do PL, muito pelo contrário. Até porque as presenças que importaram realmente estiveram lá. Eu quero falar especialmente de Tarcísio de Freitas, Ricardo Nunes, quero falar especificamente de Javier Milei, Benjamin Netanyahu, porque esses nomes carregam um peso político importantíssimos. E aí, claro, evidentemente que nós vamos falar de cada um deles, mas eu quero destacar primeiramente que para acabar com essa lorota que perdurou por muitos meses, com essas birras, essas rixas dentro da direita, entre a direita raiz conservadora e a direita limpinha de sapatênis, terminou de vez quando ontem ficou provado que Jair Bolsonaro acertou em apoiar Ricardo Nunes para a Prefeitura de São Paulo, que ontem fez um belíssimo discurso em prol de Jair Bolsonaro, a favor de Flávio Bolsonaro, ou seja, deixou claro que ele mantém a dignidade, o respeito e o agradecimento por ter recebido apoio de Jair Bolsonaro para comandar a capital paulista. Penso eu que aquela conversinha que a direita limpinha queria arrastar para o pleito eleitoral desmoronou e muitas máscaras desabaram. Quanto a Tarcísio de Freitas, obviamente não precisamos nem comentar. Fidelidade pura, apoio total a Flávio Bolsonaro, respeito total a Jair Bolsonaro. Temos que ficar felizes com isto, porque são nomes de peso. A eleição no estado de São Paulo é fundamental, a maioria paulistana é fundamental para um pleito eleitoral, junto com Minas Gerais, né? Quanto a Minas Gerais, Nicolas Ferreira, mesmo não tendo comparecido ao evento, por motivos que ele explicou, não sei se é sério ou não é, se é verdade ou não é, não importa, mas ele declarou que Minas Gerais será fundamental para a eleição de Flávio Bolsonaro. E temos que acreditar. Até porque, obviamente, de esquerda ele não é. Ele é de direita. Tem peso eleitoral muito grande e mesmo que tenha alguns deslizes ou maus entendidos, o que importa é que é um voto conservador. Isso que nos interessa. Agora, quanto a Javier Milei, foi uma pancadaria sem dó em cima do atual governo brasileiro. Javier Milei esculhambou
tanto com o Inácio como com o Moraes, né? Esculhambou, esse é o termo. Não vou repetir aqui tudo que ele falou, porque os senhores, obviamente, também já sabem. Mas o fato dele ter vestido a camisa, não ter tido medo de dizer o que disse, mostra que existe sim um trabalho muito bem fundamentado entre dois países, Argentina e Estados Unidos, em prol da eleição de Flávio Bolsonaro. O Javier Milei, porque veio pessoalmente, falou o que tinha que ser dito, sem deixar rabo para trás, e os Estados Unidos, porque obviamente sabe de tudo que acontece aqui, né? Pediu visto para 2 enviados do Departamento de Estado americano que a Embaixada Brasileira recusou. Isso tem um peso simbólico enorme para confirmar aos Estados Unidos como está o Brasil e o que pode acontecer em outubro aqui no Brasil. Eles estão cientes, estão sabendo. E não me vem a esquerda querer dizer que não importa quem é Argentina, quem é Milei. Não. Trata-se do segundo e do terceiro maior importadores do Brasil, né? Parceiros comerciais de peso. A China é maior, a China sozinha comprou 100 bilhões de dólares do Brasil. Não importa. O que importa é o que vem de volta. O que vem da China para o Brasil? Vem o BYD, que é o carro elétrico para poucos, que o povo não pode comprar. E vem o quê? As mercadorias de Shopee, Alibaba, né? Tranqueiras, que caem muito bem no nosso bolso, porque é o que nós podemos pagar por certos produtos, mas isso não agrega valor para o governo brasileiro. E o que vem da Argentina e dos Estados Unidos? Né? Ou seja, da Argentina, carros, geladeiras, fogões, tudo vem da Argentina. É o que a Argentina mais manda para o Brasil. Os Estados Unidos manda o mundo para o Brasil. Manda o mundo, principalmente a tecnologia. Então, não dá para ignorar. A esquerda faz de conta que não precisa. Só que ficaram queimadinhos com a maneira como Javier Milei se dirigiu ao Inácio e ao Moraes. Prova disto é que o Ministério de Relações Exteriores chamou hoje para consulta o embaixador do Brasil na Argentina. Não, vem para cá, venha correndo. Ele deve chegar hoje à noite, ou na madrugada de amanhã, né? O tal do Júlio Bitelli. Por quê? Depois das declarações do Javier Milei, a embaixada brasileira quer saber o que está acontecendo, né? O Itamaraty afirmou que a medida foi adotada em razão de ofensas proferidas pelo presidente argentino. Será que precisamos explicar o porquê que ele falou o que falou ontem? O Brasil está, sim, um Estado pré-comunista. É, sim, um Estado socialista hoje. É um Estado comandado por ideologias comunistas, marxistas, ditatoriais. Ele não mentiu em nada. É um país onde o judiciário rasga a Constituição para determinar o que bem entende contra seus inimigos. Porque o termo é este. Somos inimigos do sistema brasileiro. Então chamou o embaixador. E nessas alturas o Milei deve ter penteado até o cabelo, né, de preocupação. Isso nem fede e nem cheira. Vai continuar tudo como está. Ou o governo brasileiro vai ter peito para romper relações com a Argentina? Claro que não vai. É um parceiro importantíssimo dentro do Mercosul, que pode cair fora do Mercosul, até porque já assinou um acordo comercial direto com os Estados Unidos. Ou seja, a Argentina não depende da Europa para exportar seus produtos e para comprar também. É muito forte. A Argentina é muito forte. É um país menor que o Brasil? É. Mas proporcionalmente ao tamanho,
é tão forte quanto. Então, não adianta ficarem com esta groselha na cabeça de que nós somos, nós fazemos a soberania do Brasil, porque isto não cola com quem tem capacidade e dinâmica de falar, de colocar suas ideias conservadoras em cima de um sistema já comunizado como o do Brasil. Por outro lado, o presidente do Supremo então ficou nervoso. Chamou de desrespeitoso Javier Milei, chamar Moraes de lixo careca. Esse foi o termo. Ele disse que é incompatível com a relação entre Brasil e Argentina. Realmente, não pode ser compatível. Principalmente se olharmos pelo lado brasileiro, com um ministro do Supremo que impede o presidente de outro país a visitar Jair Messias Bolsonaro. Esse tipo de censura não existe em nossa Constituição e mostra que o Brasil não é merecedor de respeito. E com isto, Javier Milei colocou o ministro na chamada saia justa. Por quê? Será que o ministro, o muralha da democracia, vai mandar a PF particular barrar ou investigar Javier Milei? Usando aquela costumeira criatividade? Vai? Vão querer enquadrar Javier Milei? Claro que não. Claro que não. E tem outra. Se formos olhar a compatibilidade do atual mandatário brasileiro com o Javier Milei, então, aí é que fica ruim, aí que a coisa fica feia. Vamos lembrar que o Inácio não compareceu, por exemplo, à posse de Javier Milei, quando ele se tornou presidente. Assim como não compareceu na posse de José Antônio Cast, presidente eleito no Chile. E já sabe que ele não comparecerá na posse de Keiko Fujimori, lá no Peru, e nem do Abelardo Laís Priela, na Colômbia. Então, vendo isto, eu pergunto, qual é a compatibilidade que existe entre o governo brasileiro, e qualquer outro presidente de direita, aqui na América do Sul, especificamente na Argentina? Nenhuma. Então, é bom parar com o chororô, É bom parar com esse lero-lero que nós faz, nós somos, porque aqui ninguém ninguém faz, porcaria nenhuma contra um presidente de outra nação que fala o que a maioria do povo brasileiro quer ouvir. E nós ouvimos ontem da boca de Javier Milei. Agora, vamos lembrar que outro importante apoio veio de Benjamin Netanyahu, que fez questão de participar da convenção do Partido Liberal através de um vídeo mostrando apoio à candidatura de Flávio Bolsonaro. O premier israelense chamou o candidato do PL de meu amigo e disse que o candidato levará o Brasil a patamares cada vez maior. Se a Argentina apoia, se Israel apoia, e nós sabemos que os Estados Unidos apoia, quem vai contra? Só aqui dentro do Brasil que existem as narrativas para bater em Flávio Bolsonaro. Lá fora, eu não vi nenhum país europeu dando apoio ao governo do Inácio. A maioria fica em cima do muro, porque é mais fácil. Países como França, de Emmanuel Macron, prefere ficar em cima do muro. Não quer se comprometer com ninguém. A maioria dos países europeus, politicamente falando, são frouxos. Não assumem o papel que lhes cabe. Preferem ficar ali na moita, esperando o que vai acontecer para depois estudar a forma de convivência diplomática. Enquanto isto, o futuro terceira via da imprensa, que a imprensa quer emplacar, o tal Ronaldo Caiado, é outro bravateiro. Na convenção que ocorreu aí do PSD, ele bateu no peito como se fosse um pombo, e gritou:
Comigo, bandido não se cria. É fácil falar, muito fácil falar, né? E pensar que quem vai ser o seu candidato a vice-presidente da República é o Gilberto Kassab, presidente do partido PSD, ele deveria pensar duas vezes no que fala. Deveria ter cuidado, porque existem várias espécies de bandidos. Tem uns que usam armas, outros usam a caneta. Nós sabemos disto. Mas também sabemos que Ronaldo Caiado sempre foi esse tipo de bravateiro, de falar grosso, principalmente naquele período pandêmico, lá em Goiás, que ele proibia a população de ir e vir, dizia que lá quem mandava era ele, falava mal de Bolsonaro, como agora está falando mal de Flávio, dizendo que é inadmissível contestarem o sistema eleitoral do Brasil. É claro, ele sabe perfeitamente que dos 5% que ele tem, nos 5% ele se manterá. Não vai passar disto. Pode chegar a 7, 6,5%, mas ele não vai ao segundo turno, como a imprensa tenta empurrar, dizendo que ele no segundo turno ganha do Inácio. Não ganha porque ele não vai ao segundo turno. E também não adianta ficarem inventando pesquisas eleitorais fajutas, porque o povo sabe de fato em quem vai votar, quem querem colocar na presidência, e o povo sabe principalmente que acabou a fase PT. Já deu, já esgotou. Não tem mais como suportar outro mandato petista. Então, chegamos à conclusão de que a convenção de ontem foi um sucesso. Foi maravilhoso. Não precisou, sabe, de propagandinha da imprensa a favor. Não precisou essas bravatas que nós faz, nós pode. Não. A única palavra de ordem que acontecia ontem era fora PT, fora Inácio. Era isto. Porque é o grito que todo o povo brasileiro está querendo ouvir. Não é isto? Então, meus amigos, vamos nos preparar porque essa semana, que começa hoje, mas efetivamente é na segunda-feira que ganha vida, as brigas serão outras, já que as campanhas já estão oficializadas pelos devidos partidos. Então, os partidos já oficializaram os nomes, já sabemos quem é quem. Alguns partidos ainda não fizeram, mas também pouco importa os que faltam fazer, porque são, né, somente números. E aí, nós vamos realmente conseguir entender a força de cada um. Sabendo que lá em cima, no topo, está Flávio Bolsonaro, abaixo está o Inácio, e o resto é resto. Não é isso? E eu espero estar aqui para trazer outras informações para vocês. Por enquanto, é o que eu tinha nesse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixem aí os likes, se inscrevam no canal e chamem seus amigos para acompanhar o Terra Brasilis News junto com vocês, ok? Desejo a todos um final de domingo muito bom e desejo encontrá-los amanhã, se Deus quiser, e Ele há de querer. Fiquem todos muito bem, fiquem com Deus. Tchau, tchau.